O que estamos fazendo aqui, pessoal? Oi, sou Sidney, bem-vindo de volta ao inferno. Agora vou dizer antecipadamente que sei que temos falado muito neste canal recentemente sobre videogames e entretenimento e o que mais, mas há muita coisa acontecendo na indústria e eu gosto de comentar sobre isso. Com isso em mente, sei que alguns de vocês sentiram falta do meu conteúdo normal, mais aprofundado sobre outros tópicos. Tenho alguns desses em andamento. Eles estão chegando, apenas demoram mais para serem produzidos devido a muita edição e pesquisa envolvidas, mas espero que gostem dos que estou trabalhando. Então, por favor, tenham paciência. Eu serei novamente a mamãe pássaro vomitando conteúdo longo nas suas caras. Em breve. Desculpem pela imagem. Meu dia está estranho. Enfim, muitos devem ter visto as notícias recentes de que a Sucker Punch Productions está desenvolvendo Ghost of Tsushima 2, chamado The Ghost of Yotei, com lançamento previsto para 2025. Com base no curto trailer de anúncio do jogo, podemos ver que a protagonista do jogo é uma mulher chamada Atsu e o jogo se passa em 1603, cerca de 300 anos após os eventos de Ghost of Tsushima. Sim, isso significa que não teremos Jin Sakai. E provavelmente não teremos raposas para seguir por penhascos. Um dia triste para todos nós. De qualquer forma, mesmo com pouquíssimas informações sobre o próprio jogo, a internet já está gritando em todas as direções, com inúmeros veículos predominantemente de esquerda já relatando que as pessoas estão irritadas porque a personagem principal é uma mulher, que estão acusando o jogo de ser progressista, e um ex-executivo da Sony até disse às pessoas que, se não gostarem, não comprem. Por que esse sempre é o conselho que eles dão? E por que, quando as pessoas seguem esse conselho, elas são acusadas de preconceito e racismo? Pelo amor de Deus, escolha um caminho. Claro, já existem muitos vídeos por aí onde as pessoas estão discutindo entre si sobre se a protagonista feminina do jogo é uma deidade ou não. Decisão ou não. Hoje foi um dia terrível para racistas misóginos. Os jogadores rapidamente se aborreceram com a protagonista feminina na sequência de Ghost of Tsushima. Eles já estão atacando Erika, a intérprete de Atsu, e eu achei o trailer inteiro incrível. Houve reclamações sobre os gráficos do trailer serem muito parecidos com Ghost of Tsushima, possivelmente um dos jogos mais bonitos já existentes. O que mais você quer? Por que você nunca está feliz? Provavelmente porque a indústria do entretenimento continua nos dando coisas assim. Ele tá Vale a pena. conosco e nós não aguentamos mais. Essas pessoas aparecem como um relógio. Sucker Punch se tornou politicamente correto com nova protagonista feminina usando palavras de ordem para chamar a atenção do público. Esse cara menciona que a nova protagonista é uma mulher umas 10 vezes diferentes nisso. Vídeo. Agora, enquanto todas essas reportagens têm sido verdadeiras, que as pessoas estão de fato preocupadas com a protagonista feminina do jogo e estão preocupadas que vai ser politicamente correto, acho que há um mal-entendido deliberado acontecendo aqui sobre de onde vêm esses medos e preocupações. E, em grande parte, essa reação negativa se resume claramente ao fato de que as pessoas estão tão acostumadas com mensagens políticas em tudo que consomem e veem hoje em dia, que quando entram em contato com algo que até um pouco se assemelha a isso, elas têm uma reação instintiva. E neste caso, isso inclui a percepção de que o protagonista masculino do jogo original foi agora substituído por uma protagonista feminina, o comportamento pessoal e as opiniões da atriz principal do jogo, Erika Ishii, algumas das opiniões políticas percebidas daqueles trabalhando no jogo e o cansaço e frustração geral associados à diversidade e inclusão e representação sendo forçados em tudo. Agora, me deparei com um artigo enquanto pesquisava para este vídeo que tentava argumentar que as pessoas não deveriam odiar Ghost of Yotei como um jogo por causa do comportamento da atriz principal em sua vida pessoal. A atriz principal, protagonista sendo Erika Ishii, que é gay e muito ativa na comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, expressou interesse em que as pessoas usem todos os pronomes para ela. Então, eu não sei, acho que ela é como gênero fluido ou algo assim. E realmente odeia muito os apoiadores do Trump. Isso, é claro, levou a muitas críticas e preocupações. Então, com isso em mente, o escritor deste artigo expressa que o ódio por Ghost of Yotei é infundado e desnecessário se for totalmente baseado nos sentimentos pessoais de Ishii.
Ele escreve: o jogo existe independentemente de sua vida pessoal e essa fronteira deve ser respeitada. Ah, vejo que estamos fazendo uma coisa de eles-elas. Que progressista. Quando vejo isso, fico curiosa sobre a motivação de se referir a alguém como eles-elas, quando afirmaram estar bem sendo chamadas de mulher e com o uso de pronomes femininos. Por que você escolhe a coisa estranha? Não desta vez, é totalmente inventado. Pare de tentar fazer o não binário acontecer. Isso não vai rolar. Pare de tentar forçar a barra com Fett. Isso não vai acontecer. Não vou mentir. Sinto falta dos dias em que ela era ela e ele era ele. E eles eram um grupo coletivo de pessoas. Pare com isso. De qualquer forma, a realidade é que, em parte, este escritor está correto. Um ator ou atriz pode ser uma pessoa absolutamente lixo politicamente, em qualquer direção, dependendo de para onde você se inclina, mas ainda assim fazer um trabalho fenomenal em sua arte. O problema é, e acho que isso está sendo negligenciado aqui, na maioria das vezes, quando alguém é agressivamente de esquerda, especialmente, isso tende a se infiltrar no entretenimento que estão criando. Porque se eles são tão ativos politicamente em suas vidas pessoais, eles quase veem como seu objetivo principal ser tão políticos em tudo o mais que fazem. Eles ficam realmente irritados quando percebem que a grande maioria provavelmente discorda deles e expressam essa discordância na internet. Você pensaria que eles já teriam aprendido isso a essa altura? A questão é, nós vimos essa manifestação política de atores e atrizes se desenrolar repetidas vezes em tantos projetos diferentes, à medida que as coisas se tornam mais voltadas para a diversidade e inclusão. Ishii fez declarações sobre abolir a polícia e essencialmente disse que aqueles que apoiam Trump também apoiam o fascismo, racismo e homofobia. Uau, muito original, nunca ouvi essa antes. E então todos aplaudiram. Uau, que inteligente! E mais uma vez, mesmo que discordemos das visões de Ishii, e mesmo que assumamos que ela mudou algumas de suas posições desde 2020, quando esses tweets foram feitos, o que é obviamente muito improvável, mas vou dar a ela o benefício da dúvida, é correto dizer que suas opiniões e crenças pessoais em grande parte não deveriam desempenhar um papel no entretenimento que ela cria. Mas a probabilidade disso realmente ser o caso é, infelizmente, extremamente pequena. Especialmente quando você considera que outras pessoas na Sucker Punch que estão trabalhando neste jogo também são do tipo que colocam pronomes em suas biografias. Então tem isso também. Parte do problema aqui também é que nossa amiga Erika aparentemente já está mostrando desprezo por pessoas com quem ela discorda politicamente, mas também por pessoas que tiveram uma resposta negativa ao jogo. Eu sei, né? Chocante. Quando este jogo foi inicialmente anunciado, muitas pessoas se viram bloqueadas pela atriz, sem sequer saber quem ela era e sem nunca ter interagido com ela. Algumas pessoas até comentaram que se viram bloqueadas mesmo depois de defendê-la online. Vou defender isso levemente dizendo que eu também sou bastante rigorosa com o botão de bloquear nos dias de hoje, particularmente no Twitter, porque sou da opinião que você pode criticar alguém ou discordar deles de uma maneira que seja respeitosa, ou brincando, ou passando seu ponto de vista sem ser revoltante, mas assim que você se torna revoltante ou vejo você sendo revoltante com outra pessoa, vou te bloquear. Eu vou fazer isso. Pode me chamar de fraca e infantil, mas acho que já faço isso há tempo suficiente para saber que receber tantos insultos não é para mim. Não bloqueio meus seguidores antigos, pois creio que eles são alguns dos meus maiores fãs. Algumas dessas pessoas estão por perto há anos. Admita, você me ama. Então eu também te amo. O ponto principal é que as pessoas estão observando o comportamento dessa mulher, suas opiniões políticas, as opiniões políticas das pessoas na Sucker Punch e a inclusão de uma protagonista feminina, e chegando à conclusão de que este jogo vai ser mais do mesmo. Mais besteira de girl boss, mais enredos excessivamente de esquerda e algo que nunca vai alcançar o padrão que foi Ghost of Tsushima. Considerando tudo isso, vamos abordar a questão da protagonista feminina que parece ter deixado as pessoas bastante exaltadas. Embora eu pessoalmente não veja problema na maioria das vezes com protagonistas femininas, eu consigo entender as pessoas que veem e eu consigo entender neste caso específico por que as pessoas estão muito chateadas com isso. Meu amigo e colega youtuber Endymion viralizou depois que ele tweetou sua decepção ao ver que a protagonista do Fantasma de Yotei era uma mulher. Ele expressou que estava saturado, por assim dizer, com essa imposição de girl boss a todos.
Isso também levou a um ex-executivo da Sony a twittar que se as pessoas não gostam do jogo, então não o comprem. Endymion também abordou esse tema em um vídeo, onde afirmou que, apesar de não ter problemas com boas protagonistas femininas, geralmente prefere jogar com personagens masculinos. Vou disponibilizar o link na descrição para quem tiver interesse em assistir, o que recomendo. É ótimo! Deixando claro, é totalmente normal se sentir assim. Chocante, eu sei, as pessoas têm preferências. Os jogadores têm preferências. Quem diria? Normalmente não tenho preferência, pois estou perfeitamente bem em jogar como o homem gigante e musculoso. Por que eu não iria querer isso? Mas também me sinto tranquila em criar personagens de meninas pequenas e fofas para jogar, e geralmente faço isso quando tenho oportunidade. Quando jogo Far Cry 5 pela enésima vez, faço de Rook uma mulher novamente, e então imagino que ela está correndo por aí sendo mordida por pumas e dando voadoras em cultistas como Deus quis. Mas aqui está a minha opinião sobre as pessoas estarem chateadas com essa questão específica. Antes da diversidade e inclusão invadirem tudo o que conhecemos e amamos, muitos videogames apresentavam protagonistas masculinos e femininos. E quando uma mulher era introduzida, as pessoas realmente não pensavam muito nisso. Muitos videogames criaram personagens novos e diferentes à medida que uma série progredia e se tornava mais complexa, e novamente, as pessoas não pensavam nada disso. Acho que a ambivalência em relação ao sexo de um personagem é provavelmente mais normal do que anormal. Pessoalmente, não tenho problema com uma protagonista feminina em um jogo e, honestamente, não acho que muitos outros jogadores tenham também. Mas acho que o problema aqui, assim como em filmes e programas de Hollywood, é que protagonistas femininas estão sendo inseridas em jogos sem outra razão, além de maior representação, e isso se torna realmente óbvio na maneira como o personagem é escrito e nas coisas que ela faz. Então, a posição dela em um jogo não é mais porque ela é um novo personagem legal que por acaso é feminino, mas porque ela é projetada para transmitir algum tipo de mensagem sobre representação e inclusão. E eu quero fazer esse ponto também, mas não tenho certeza de onde ele se encaixa, então vou apenas encaixá-lo aqui. Vi muita discussão sobre os paralelos com este jogo e a série de 2023 chamada Samurai de Olhos Azuis. Parece que algumas pessoas que acreditam que Ghost of Yotei será ruim porque falta precisão histórica e apresenta uma samurai feminina, aparentemente adoraram o show de 2023 que apresenta uma guerreira chamada Mizu em sua missão para matar um monte de pessoas. Serei vago para não estragar a surpresa. Confesso que, inicialmente, pensei que seria mais uma bobagem de mulher forte artificialmente, mas estava completamente errada. Acabou sendo tão bem executado, e Mizu como personagem foi tão bem escrita. Nesse sentido, Mizu e sua história mostraram que as pessoas não odeiam necessariamente protagonistas femininas, mas sim o fato de que as girl bosses tendem a ignorar os elementos fundamentais da narrativa que criam um bom personagem. Um artigo de Brandon Morse do Red State explicou por que é mais difícil, mas vale a pena, escrever boas heroínas de ação. Ele argumenta que essas personagens femininas precisam ser retratadas de maneira diferente para terem sucesso. Embora uma mulher possa ser uma espadachim habilidosa, talvez até melhor que seus colegas masculinos, sua jornada para essa habilidade é mais desafiadora devido às limitações físicas. Essa dificuldade torna sua vitória ainda mais poderosa. No entanto, a narrativa moderna evita mostrar personagens femininas como mais fracas, perdendo uma oportunidade de destacar sua força através da luta. Blue-Eyed Samurai, por exemplo, lidou extremamente bem com isso com Mizu, retratando sua dolorosa jornada, abraçando sua feminilidade e mostrando-a como uma verdadeira guerreira, e não apenas uma chefe básica. E eu penso que este resumo é, na verdade, relativamente correto. Infelizmente, porque fomos expostos a uma tonelada de mensagens políticas e wokeness em videogames, particularmente ultimamente, há uma reação instantânea e impulsiva ao ver uma protagonista feminina que, às vezes, se formos honestas, é meio injustificada. E é triste que essa questão tenha se tornado um barril de pólvora cultural, porque, como eu disse anteriormente, e em muitos outros vídeos, sempre há espaço para contar uma ótima história liderada por uma mulher. Também posso entender, neste caso, por que muitas pessoas sentem decepção por não vermos a continuação da história de Jin Sakai no novo jogo Ghost, e por que sentem que ele foi deixado de lado para encaixar outra história liderada por uma mulher.
Honestamente, não sabemos por que essa decisão foi tomada, mas acredito que seja um sinal dos tempos que as pessoas automaticamente presumem as piores intenções, porque esse é o cenário que foi estabelecido para todos nós. A questão principal aqui, na minha opinião, é que não há nada fundamentalmente errado em trazer um novo protagonista, e também não há nada fundamentalmente errado em essa protagonista ser uma mulher. Ghost of Tsushima foi extremamente bem executado como um jogo, e é por isso que as pessoas provavelmente estão tendo uma reação tão forte a este próximo, porque fomos construídos e decepcionados repetidamente com sequências que minam a excelência do jogo ou criação inicial. Mas, apesar de todas as nossas muitas reservas, com base no que sabemos sobre o jogo original, e com base apenas nisso, não há motivo real para acreditar que Ghost of Yotei será terrível. E sabe, pessoalmente, estou até um pouco ansiosa para isso. Sabe, apesar de toda a controvérsia aqui e do absurdo e da porcaria que acompanha tudo nesses espaços de entretenimento, eu realmente espero que este seja um bom jogo. E eu espero que não apenas eu, mas todos que gostam deste tipo de jogo realmente se divirtam. Eu realmente espero, de verdade, que ele esteja à altura do hype do jogo original e também espero que ele faça jus a esta protagonista feminina, além de contar uma história realmente muito boa. No final das contas, é realmente muito triste que os desenvolvedores de jogos ocidentais, em particular, tenham traumatizado os jogadores a ponto de cada jogo ser escrutinado dessa maneira. Mas no final, eu acredito firmemente que este é mais um caso de você colhe o que planta e espero que a Sucker Punch seja inteligente o suficiente para fazer o certo pelos fãs, em vez de investir em mensagens políticas. Agora abro o espaço para todos vocês. O que todos vocês acham? Você é alguém que acredita que isso é uma reação exagerada ao trailer inicial e que todos perderam a cabeça? Você acha que há um motivo pelo qual as pessoas estão muito preocupadas com este próximo jogo? Você acha que é legítimo, que é ilegítimo? Você acredita que este jogo será progressista e ruim e que já está fadado ao fracasso? Ou você está do meu lado da cerca, pensando em dar uma chance e torcer pelo melhor, mesmo com a possibilidade de estar errado, mantendo uma postura positiva? E o que você geralmente acha dessa questão no geral? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Adoro tê-lo comigo durante toda a jornada. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu e gostaria de ver mais de mim e mais deste tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, além de deixar um like neste vídeo e um comentário, porque eu leio a maioria deles e gosto do seu feedback. Se você tem uma sugestão de vídeo ou algo que gostaria que eu investigasse, sinta-se à vontade para me informar, porque eu realmente olho para eles e tenho uma lista em andamento. Mas como sempre, nos vemos no próximo vídeo, pessoas incríveis.